Fala galera, aqui quem fala é Felipe, mais conhecido como Filipinho aí nas redes sociais, no PokerStars e tal. Vou começar a gravar aqui o primeiro vídeo do meu canal. Eu demorei bastante para gravar esse vídeo, mas finalmente vou começar e tentar manter agora uma regularidade. Esse primeiro vídeo vai ser uma review de um seguidor meu no Facebook que ganhou uma promoção já faz um tempo, então pedir desculpas aí ao Luiz pela demora, mas agora vai. Quem não me conhece, já falei meu nome, meu nick, sou jogador profissional de poker. Atualmente jogo pelo time da Pocar ou da Poker, né, aqui na América Latina. Já tive em outros times, já joguei para alguns backers e tal. Já fui de Step Team, meu último time antes da Poker foi o Akari Team, então passei quase um ano e meio no Akari Team. E agora eu tô aqui, beleza? Não vou me ater muito assim, depois eu faço outro vídeo me apresentando se precisar, mas vou começar logo porque para o vídeo não ficar muito cansativo. Então é uma review do Luiz, de um torneio jogado no PokerStars. O buy-in era 2,20, se eu não me engano ele cravou esse torneio. Então vamos dar uma olhada nas mãos aqui, comentar. E peço só que vocês depois curtam o vídeo, se inscrevam no canal, porque eu estou fazendo isso porque eu gosto realmente. Eu tenho meu grupo que eu dou coach todo mês, o GF Coach. Então eu gosto de dar coach, eu gosto de passar o pouco que sei. Então preciso que vocês curtam, compartilhem e participem mesmo, porque senão não vai ter lógica nenhuma eu estar gravando isso aqui. É uma coisa que eu faço, que eu não recebo para isso, eu faço de graça, eu faço porque realmente eu gosto. Então só preciso que vocês participem. Espero que ajudem. E espero que ajude vocês também. Beleza? Eu vou colocar aqui esse torneio em Money Invested. Para quem não sabe o que é Money Invested, assim, ele seleciona só as mãos que realmente tiveram jogabilidade. Ele pula essas mãos aqui, ó, que o Luiz deve ter foldado, que não investiu dinheiro no pote. Porque é um torneio bem grande, tem quase 500 mãos. Se for fazer mão por mão aqui, a gente vai ter que gravar uns 10 vídeos mais ou menos. E aí vai ficar bem cansativo, né? Então eu vou colocar Money Invested, que a gente vê só as mãos que ele realmente jogou, e eu vou comentando sobre elas. Tranquilo? Vamos lá, começar. Essa série vai ter algumas partes, né? Não dá pra gravar tudo numa parte só, então vamos ver quantas partes vai dar. E eu vou tentar toda semana gravar um. E não só review, mas dicas, coisas do jogo, assuntos teóricos e algumas coisas inerentes ao poker. Beleza? A primeira mão aqui que a gente vai ver que ele jogou é esse Rei 10 suited, ele tá do hijack, a mesa roda em fold. Chega aqui no MP, ele abre 3x e ele dá call. É de boa dar call, não é ruim. Eu particularmente prefiro tribet, mas nesse começo de torneio, como ainda nem tem ante envolvida nem nada, é de boa dar call em posição aqui, já sendo posições finais, né? Se esse cara abre de UTG ou mais do começo da mesa, eu prefiro foldar esse Rei 10 ou dar call se tiver no botão, praticamente assim, mas não é um call que eu curto muito não. Na grande maioria das vezes eu vou preferir tribet com essa mão, mas é de boa. Esse torneio é um torneio mais barato, 2,20, então a gente que tem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de poder buscar as coisas e estudar e tal, vai ser sempre preferível que você jogue pós-flop com essa galera mais recreativa do que você tá tentando decidir essas paradas pré-flop. Os caras vão dar call sempre em tribet, não vão foldar nada. Então levar pro pós-flop vai ser sempre uma opção legal também, quando você estiver jogando com jogadores mais fracos. E aí o cutoff também deu call, o small deu call. O ruim de dar call com essa mão é por causa disso, né? Quando você dá um call aqui, você chama muita gente pra mão e aí sua mão perde muita força. Mas é uma mão que joga bem também, multi-way. Então temos 4 jogadores envolvidos, a gente acerta um flush draw aí flop. O agressor dá check, Luiz dá check, que eu gosto também desse check. Controlar o pote e realizar a equidade. O cutoff beta, o small da call, o agressor fold e a gente vai só de call aqui, não tem por que fazer nada diferente. Completamos nosso flush. Ainda tem uma broca do straight flush, né? A gente tem 2 opções aqui, ou a gente dá check call novamente, ou a gente pode liderar também esse turn. As 2 opções eu acho que são legais.
Liderar a gente extrai ainda de muita coisa, por exemplo, damas não vão foldar nunca. A gente pode extrair de um Ás de paus, por exemplo, tem várias mãos que a gente pode extrair. Um 9x que deu call flop, por exemplo, o Ás 9, esse cara pode ter aqui que deu call porque eu não quis largar esse high e tal. Então eu acho que é uma boa sair apostando aqui. Mas aí o small sai o pot, apostando o pot. Acho que eu dou só call mesmo. Acho que eu dou só call, a gente tá em posição e tal. Dá pra chovar também, mas acho que call é melhor. A gente podia estar perdendo aqui pra dama 9, né? Difícil ele ter dama 3 do small, mas dama 9 é possível ele ter completado aqui um dama 9 suited, por exemplo. Mas também não tem que ver tanto fantasma, não. Mas eu dou só call. Aí a gente acerta a melhor carta possível, não deixando nuts agora. Ele dá check. E aqui a gente tem que chovar, né? Não tem nada mais que fazer. A carta de paus vai fazer as damas foldarem, porque a dama de paus está aqui, então, mas o pot já está maior do que o nosso stack. Eu acho que betar ou chovar vai dar no mesmo. Acho que se alguém tiver só a dama seca, vai foldar tanto para bet quanto para chove. Então a gente tem que chovar e torcer para alguém ter dama 9, dama vala. Ás e dama com ás de paus vai dar call, então tem que chovar também. É o que o Luiz faz, gostei da jogada. O cara dá call com ás e dama com ás de paus. Então beleza. Bem jogado. Tranquilo? Vamos lá. Vamos acelerando, senão a gente vai fazer poucas mãos e não é interessante. O cutoff limpa aqui na segunda mão. A gente tem as 5 suited do Big. E o botão pune, né? Faz 3, um pouco mais de 3x. Eu gosto de completar aqui. Ele fez um size tranquilo, dá pra gente dar call. Quando a gente der call aqui, esse cara também vai dar call, então a gente ganha um implied odds legal. E joga esse pot de 3-handed aqui com muita cautela, mas com a mão que desenrola bem pós-flop assim. Então eu curto, o Luiz fez, da call. O cara vai vir quase 100% das vezes também. A gente paga 65 fichas para botar um pot de 300, então bem mais EV. Temos broca agora, broca e backdoor flush de ouros. Vamos só jogar de check aqui. Eu vou check call ainda a primeira street e reavalio o turn. O cara do botão dá check também. Ele dando check aqui, basicamente eu acho que é difícil ele ter uma mão de valor, a não ser, eu acho que até rei ele vai betar por causa do flush draw. Ainda mais contra 2 jogadores, então dá pra gente sair apostando aqui sim, dá pra gente tomar a ação da mão. A gente ainda tem uma broca, então a gente tem equidade ainda, um ice pode salvar no river, então eu gosto de sair apostando, esse cara tá demonstrando fraqueza. Então eu curto aqui, se a gente sair apostando, mas o check também não é ruim não. Como eu falei, no começo do torneio é bom que a gente jogue também um pouco mais para trás, assim, entre aspas, né? Um pouco mais tranquilo. Deixar os potes um pouco menores, com mãos mais fracas. Então é de boa dar check. O cara que fletou o tribet sai apostando 90. Ele dá call. Eu dou call ainda, cara. Dou call. Acho que é uma aposta bem pequena. A gente só precisa de 15% de equidade para dar essa call aqui. Dou call, a gente tem block e uma over. Então acho que é tranquilo. Ele foldou, mas eu curto dar call ainda. E ver o river. Beleza? Vocês nunca vão me ver assim, passando para ver o que aconteceu, torcendo para ver se bateu. Isso não faz bem pro jogo profissional. Passar aqui, você vê lá a broca, bateu a broca, então devia ter pago. Isso é bem ruim para o seu estudo, para o seu desenvolvimento do jogo. Então as mãos que ele não tiver envolvido eu vou passar, não me interessa o que aconteceu na mão, não me interessa se bateu, se não bateu, se ia ganhar ou se ia perder. O que me interessa é fazer a jogada certa quando a gente puder fazer. E se foldou, eu falei que eu curti o call, mas foldou, então passa para a próxima. Vamos lá. O TG abre 175, né? Mais de 3x ali. 3.2 mais ou menos. Mesmo sendo um size alto, eu acho que tem que dar call aqui sim. Com todas essas odds que a gente recebeu agora, tem que dar call. Porque esse cara deu call, esse cara deu call também. Então a gente precisa só de 17.9%
para esse call ser lucrativo aqui, vai ter isso aí, com certeza vai ter essa equidade que precisa. É uma mão suited, uma mão que pode ter possibilidade de fazer sequência ainda, então é bem tranquilo dar esse call aqui, jogar esse pot multi-way e jogar o pot bem tranquilo pós-flop, sem querer inventar muito. A gente deu call de 125 fichas para disputar um pot de 700, então é um call bem lucrativo. E aqui eu jogo de check fold. Contra 3 adversários, a gente não acertou equidade alguma, poucas cartas melhoram o turn pra gente, então bem tranquilo. Primeiro dá check, a gente dá check, o cara que é o agressor C beta contra 3, o que demonstra bastante força, abrindo de UTG, no flop rei high, que é bem mais a cara dele. O cara dá o call e a gente tem que foldar, tranquilo. Próxima mão, 7-8 suited. Essa mão, ela parecida assim com aquele rei 10. Acho que ele deu call, né? Porque a mão tá jogada aqui. Então, ele deu call. Eu não curto muito dar esse call contra o TG em early game, sem antes, sem nada ainda. Eu prefiro fold mesmo. Lógico que é uma mão que joga bem pós-flop, tem uma jogabilidade ok. Ela desenrola bem, mas acho que é desnecessário jogar essa mão assim no early game contra o TG abrindo 3x assim. Então eu prefiro foldar mesmo. Aí ele beta. A gente tem alguns backdoors interessantes, né? Copas 9, 10. Mas eu foldo já de primeira aqui, cara. Eu foldo de primeira. Acho que não tem porquê dar call aqui, não. O board é bem mais a cara dele, né? Uma high, embora a gente tenha muitos brothers que dá esse call do botão, mas eu acho que é melhor foldar já direto já. Eu não curto esse call não, porque você vai dar call basicamente para um float puro aqui assim, né? Ou se bater copa você vai dar call turn de novo, talvez você vai dar call no 10, no 9. Mas eu não curto muito não, prefiro foldar. Vou bater um 7, ele beta, eu continuo foldando aqui. Esse 7 não melhora a nossa mão. É porque a gente acertou esse terceiro par e que nossa mão fica mais forte, eu acho que não fica. Eu continuo foldando aqui. De boa. Fold igual. Eu foldo flop já, acho que precisa. Né? Aí pegamos um Valadama suited do cutoff. Abri sempre. Eu curto fazer 3x ainda nesse nível de blind aqui, 25-50. Curto fazer 3x. Mas é tranquilo também. Passou. Um Ice 4 você abre, não curto abrir esse Ice 4 daqui. Acho bem ruim na real. É muito loose esse raise daqui de MP com Ice 4 off. É um mão que joga muito mal pós-flop. Tem muita gente pra falar. Você vai jogar fora de posição a grande maioria das vezes, então é fold direto isso aqui. Leva raise do small e agora é mais fold ainda, né? Pelo menos foldou, pior seria se desse call aqui no squeeze. Então foldou tranquilo, mas esse Ice 4 aqui, de early game, eu abro talvez do cutoff assim, se os caras da canhota tiverem de boa, mas no máximo assim cutoff. Até de hijack eu tô foldando. O botão eu vou abrir sempre, obviamente. Então passa. Tranquilo, né? Por enquanto. Vamos lá. Agora sim, vamos abrir o As Eyes. 125. Já falei sobre o size. 6, 7 e rei com 2 de copas. Esse é o board que é tanto quanto dinâmico assim, porque ele tem flush draw, ele tem algumas possibilidades de straight draw. O cara pode ter duas pontas como 8 e 9, 4 e 5, pode ter brocas como tipo 9 e 10, como ou 3 e 5, por exemplo, suited. Então é um board que a gente tem que sabetar sempre. Vamos sabetar todo o nosso range aí no board rei high. E dá pra fazer um size maiorzinho aqui, por ter esses draws que eu falei. Também não tão grande, mas algo como 150, 170, por exemplo. 156, acho que é de boa. Acho que dá pra ser um pouco maior, tipo 175. Mas tá dentro do padrão aí. Você leva call. O turn é uma dama. Eu continuo betando aqui nessa dama. Eu acho que ele ainda vai pagar, por exemplo, com flush draw, com rei vai pagar sempre. Eu acho que as galera tendem a pagar as 3 aí, se tiver qualquer rei.
Eu acho que ele pode pagar ainda com 8,9, por exemplo, com 4,5, acho que ele deve pagar. Então eu continuo barrelando aqui. Agora o size nesse turn eu faço bem maior aqui. Bem maior do que 264. Eu faço uns 350 aqui, por exemplo. Justamente porque eu acho que ele vai continuar pagando e que os draws aguentam um pouco mais do que esse size aqui. Então eu faço uns 350 por valor mesmo. E ele foldou. Tranquilo. Rei Dama Suited do Big, rodou em gap, chegou no small, ele fez 139. Você tribetou. Eu acho bom, não acho ruim não. A maioria da galera vai dar call, né? Porque é uma que joga bem demais em posição small contra big. Tribetar, tem duas situações. Tribetar é bom por quê? Porque é uma mão muito forte e você vai levar coque de mãos muito piores que Rei Dama. Ainda mais nesse early game, nesse nível de torneio, os caras vão dar call com mãos muito piores. Reis muito piores, damas muito piores, os caras vão dar call com suited connectors, com todos os pares, que o Rei Dama vai jogar muito bem pós-flop, esses pares pequenos e tal. Então esse é um fator positivo de dar esse tribet. O fator negativo é quando ele te forbeta, né? Se ele te forbetar ou se ele te chovar direto, que é bem difícil, mas acontece. E aí você fica numa situação ruim com Rei Dama. Outra situação ruim é que ao mesmo tempo que o cara dá call com mãos muito piores, você faz ele foldar mãos muito piores também, né? Então pode ser que ele não seja um cara calling station. Eu não sei se você conhece, se você tem algum stat. Se for, eu gosto do tribet. Mas se ele for um cara que joga mais tight e tal, e você dando esse tribet aqui, você vai fazer ele foldar mãos como Rei Valete, Rei 10, Dama 10, Dama 9, várias mãos que você está dominando, né? Isso não é bom pra gente, é bom que ele jogue essas mãos. Então tem que pôr na balança aí, ver com quem tá jogando, se vai levar call de mãos piores ou se vai fazer mãos piores foldar. Mas num contexto geral eu curto, assim, estando tão deep, eu curto. Eu prefiro mais, se fosse eu jogando, eu daria call, eu não tribetaria. Eu daria call porque eu não quero expulsar esse range tão fraco do small aqui. Mas eu não acho que seja um erro não, acho que é algo a se pensar aqui, acho que é algo legal. Ele deu call, a gente acessa top pair aí, um board com flush draw, um board que não assusta muito. O range de call dele aqui, como eu falei, vai ter todos os pares, né? Aqueles que ele não quer decidir pré-flop, então tipo de 2-2 até, sei lá, 10-10, talvez até vala-vala ele vá de call. Porque vocês estão bem deep, né? Começo de torneio. E ele tem odds para pagar com esses pares, seja os pares que só joguem para trincar, como os pares que joguem por valor mesmo. Então tem todos os pares, tem muitas Broadways, pode ter Vala Dama, que são duas pontas, tem alguns reis mais fracos, pode ter Rei 10, tem uns AX suited fracos, às vezes às vezes não, tem que ter uns As e Offs um pouco mais fortes assim. Mas tá tranquilo aqui esse board. Ele deu check, você CBtou 400 fichas. Você CBtou agora mais, né? Fez um size maior do que quando fez com aquele Ais. Não acho ruim fazer esse size, eu acho que é um pouco alto demais, mas você tem que ver aí no seu jogo porque você betou tão pequeno com as Ais e betou tão forte aqui com o Rei Dama, eles têm valores bem parecidos aqui, né, de top pair. E naquele board do Ais, se eu não me engano, tinha um pouco mais de draws ainda do que esse daqui. Era um board com flush draw, mas as duas cartas conectavam para sequência também, então em teoria seria melhor fazer um size maior naquele spot do que nesse. Eu achei aqui um pouco alto. Eu teria feito algo um pouco menos de meio pote aqui. Teria feito umas 300 fichas, mais ou menos, 320, eu acho que tá legal. Ele deu call, bate um 5 que não assusta muito, vou continuar barrelando aqui. E aqui a gente tem que se atentar ao seguinte: o pote já tem 1.500 fichas e ele tem 2.700 para trás. Então, se a gente fizer um size legal aqui, a gente vai poder chovar a river e vai ser difícil ele largar, ele vai estar bem comitado com o pote. E não precisa ser um size tão alto. Por exemplo, se a gente beta aqui 650 fichas, por exemplo, vai ter mais 1.300 adicionado ao pote. Com 1.500 vai ter 2.800, ele vai ter 2.100. Então acho que lá ainda dá para foldar. Então um size um pouco maior que 600, sei lá, uns
800 fichas, por exemplo, 750. Você adiciona mais 1.600 mais ou menos ao pote. Com 1.500 vai ter 2.100. Ele vai ter 1.800 mais ou menos. Então aí acho que 3.100, 3.100 e ele com 1.800. Então acho que aí vai ficar bem tranquilo. Ele vai ter que dar call assim. Às vezes ele vai dar call com 10 porque se comitou. Com reis mais fracos sempre ele vai dar call. Então um size legal que fique difícil ele foldar river quando a gente chovar. Porque eu vou pra bet, turn aqui, chove river. 674 vai caber, mas eu acho que dá pra ser um pouco maior. O pote aqui vai pra umas 2.800 mais ou menos. E ele fica com 1.200. Deixa eu ver, ele deu call aqui. Ele deu reis, Ele deu reis, o que piora um pouco nossa situação. Mas como eu ia falando do size aqui, a gente adicionava mais umas 1.300 fichas, então ia para 2.700 e ele ia ficar com 2.100. Acho que ainda tem muita possibilidade dele, se ele dar call turn, ele foldar river com esse size aqui, então faria um size um pouco maior. Levando o raise, é uma situação complicada, né? Uma situação ruim pra gente quando a gente leva call flop e raise turn. Tem que analisar aqui, por exemplo, ele pode ter 3-3, ele pode ter 10-10. Eu acho que 3-3 e 10-10 podem jogar de check call e raise turn. Eu acho que rei 10, a grande maioria das vezes, a galera tende a dar mais raise flop. Eu não acredito que tenha outra combinação de dois pares no range dele, como rei 5 e rei 3. Não acredito que ele vai chegar a tanto, flatando tribet com essas mãos. Então, basicamente, a gente estaria enfrentando assim um 10-10 e um 3-3, porque 5-5 ele já vai foldar flop também. Então eu acho que eu não foldo não, acho que rei dama tá bem no topo do range aí, porque Ice e rei, os reis melhores, né, que Ice e rei ele vai praticamente decidir pré-flop. Então acho que eu dou call sim. Acho que eu dou call ou chovo já aqui nesse turn. Acho que a gente tem grande possibilidade de estar ganhando, pode estar fazendo isso com draw. Com reis mais fracos, os caras fazem isso. Principalmente nesse nível de torneio, então eu vou pro chão aqui. Você deu só call, carta de copas não é muito bom. Mas em você dando call, o pot vai para 4.800, ele tem 1.000 para trás, não existe possibilidade alguma de a gente foldar esse river aqui agora. Chovar e ter que dar call. Pra vocês terem uma ideia, ele fez com Ice e Vala Suter. Na broca ali, né? Então, horrível a jogada dele, péssima. E a gente tem que jogar. Talvez eu só chove logo o turn, porque o SPR vai ficar muito grande aqui, o pot fica muito grande para um stack tão pequeno. E às vezes a gente pode correr o risco ainda de dando call turn, por exemplo, ele dar check fold com esse Ice e Vala no river assim. Então, ele demonstrando que vai atolar o turn, eu prefiro já chovar. Embora não seja uma situação tão simples assim, levar esse raise turn, mas eu acho que tem que atolar mesmo. Beleza? Bem jogado. Fizemos um pot enorme ali agora, um stack bem grande, mais de 150 blinds. Próxima mão temos um rei 8 suited no big. O cara limpou do botão. Eu deixo seguir aqui o jogo, né? A gente tem uma que joga bem pós-flop, não precisa dar raise, a gente tá fora de posição, então deixo seguir de limp. Acertamos top pair. Acho que check mesmo, a melhor opção. Deixar ele barrelar. Agora eu beto, né? Agora a gente tem dois pares, tem que se defender de flush draw. Ele vai dar call com muitas cartas de copas que ele tem ali, ele vai dar call com o 8x mais fraco. Não acho que Reis ele não vai jogar de check flop, mas a gente tem de extrair de tipo 3 e 5, um Ice e 5, Ice e 3, alguma coisa assim. Se tiver um de copas principalmente, então eu gosto de betar. Aqui eu não curto muito check não. Gosto de betar por esses motivos que eu falei. Ele betou mais que o pot, ele deu overbet. Aqui tem que ir só de call agora, né? Tem que ir só de call, não tem por que dar raise. Ele está demonstrando bastante valor, bastante força, então ele pode ter flush também. Eu acredito que trincas ele não vai ter nunca, que beta um flop e a de 8 a gente está bloqueando. Mas ele pode ter flushes que jogam assim e eu prefiro dar só call. E river eu vou para check call, obviamente também. Check.
Ele checou. A gente puxou com rei 8, ele tinha vala 9. Então, essa mão que a gente pode levar call do turn e a maioria das vezes o cara vai dar check behind nesse turn, então por isso eu prefiro também sair betão. Passou o mesmo cara, né, da outra mão, o mesmo cara da outra mão, limpa de novo do TG. Você squeeze aqui, eu gosto, o cara já demonstrou ser um cara bem fraco. A gente tem um mão que joga bem pós-flop e é bom que a gente pula esse limp e jogue heads up com ele aqui. Então eu curto bastante esse squeeze aqui. Com dama 9 suited seria melhor, mas a gente tem dama 8, então vamos fazer com dama 8 também. Eu só faria o size um pouco maior, principalmente nesse early game ainda. Eu faria o size 3.5x. Mas não é um leak não. Eu acho que faz 180 se chama muitas vezes muita gente pra mão ainda. E parece pouco, mas é um pouco diferente. Você fazer 180, você fazer aqui 210, 220, por exemplo. Você restringe um pouco mais, principalmente o big da call e tal. E a gente quer jogar heads up contra esse cara, então faça só um pouquinho maior. Ele deu limp raise. Teoricamente eu foldaria pra limp raise do TG, mas o size dele foi muito pequeno, né? O size dele foi muito pequeno. Quando a gente der call, esse cara também vai dar call 100% das vezes, então eu vou de call aqui, pelas implied odds que a gente tem. Tá mostrando aqui que só precisa de 13.8%. Essa mão vai ter bem mais que isso com qualquer range que ele esteja fazendo ali. Então eu dou call pelo size ser tão pequeno. Se ele faz um size normal, tipo 600 fichas aqui, eu vou pra fold já. Ele mostrou ser fraco, mas essa jogada aqui demonstra valor, né? Quando alguém dá limp e raise do TG. Mas pelo size eu vou pra call. E como eu falei, quando a gente der call, esse cara 100% das vezes vai dar call também. E nesse board eu vou pra check fold bem tranquilo. Ele betou e só foldar. Dama 10, suited do Big, com MP abrindo mini raise, um easy call aqui do Big, né? Quando uma mão que joga tão bem pós-flop. Check, ele beta, eu já foldo direto aqui também, versus MP. A gente tem dama high, basicamente, então só foldar. Eu não curto esses calls assim, já é o segundo call que você dá, que eu não curto muito. Acho que você dá o call porque tem um backdoor flush, tem duas overs, mas acho que é desnecessário contra NP nessa fase do torneio assim. Acho que o check fold vai ser bem mais EV a longo prazo. E aqui você vai de check, ele beta novamente, aqui você vai ter que foldar. Então eu prefiro já fold e flop mesmo. Você desculpa, minha voz tá meio embaçada, que eu tô com a garganta meio ruim. Então, se tiver ruim de ouvir aí nos próximos vídeos, deve melhorar. Esse 6-6 do small. O cara faz 160. O cara dá call. A gente tem que só dar call também aqui do small. A gente tá bem deep, jogar pro 7 value mesmo, jogar pra trincar essa mão. Não é ruim que a gente joga contra 2 ou 3 jogadores. Quando a gente trincar, a gente vai ganhar mais dinheiro. Então é uma mão que basicamente joga nesse tipo de pot multi-way assim, ela joga pra trincar mesmo. Aqui de novo vou check fold bem tranquilo. Beleza. Subimos o 10-10. Eu faço size um pouco maior ainda, faço 2,5 aqui, faço 200. A gente sobe de MP1, leva call do MP2, leva call do cutoff, leva call do button. E milagre aqui o Big ter foldado, que tem que dar call com quase N2. A gente tá jogando contra 3 jogadores. O board é dama high. Eu vou de check com esse 10-10 aqui. Eu gosto desse check. Provavelmente eu vou de check call. A primeira pelo menos. Mesmo contra 3 jogadores. Às vezes eu posso foldar quando, por exemplo, esse cara beta e esse cara dá call. Ou os dois dão call. Aí eu acho que já é tranquilo já foldar direto. Mas se for só um bet assim contra um jogador, eu curto dar o primeiro call pelo menos. Ele betou 480. Fold, como eu falei, eu curto call aqui. Um 10-10 contra um jogador só. Basicamente nesse size aqui, se alguém daqui dá call, eu já posso foldar. Você chovou. Não gosto não. Não curto não. Não curto não. Porque você faz as mãos piores que a sua foldar e faz as mãos melhores que a sua pagar, basicamente.
A gente pode até, eu não vi esse a gente pode até ver algumas vezes os caras dando call com coisas absurdas aqui, mas na grande maioria das vezes o cara tiver a dama vai te dar call, se ele não tiver a dama vai te foldar. E aí você fez ele foldar, sei lá, ele pode betar aqui pares menores, você fez ele foldar 99, 88, 77, que às vezes o cara veio agressor dando check e beta, tentando levar a mão. Você fez ele foldar, não tem nem muito o que ele foldar aqui, sei lá, o que ele betou. Mas basicamente é isso. As mãos piores que a sua ele vai foldar e vai te pagar quando ele tiver dama ou melhor. Então não gosto não desse raise não. Ele foldou. Prefiro dar call, deixar ele continuar na mão. E ele foldou porque basicamente ele tinha uma mão pior que 10-10, né? Se ele tem algo melhor que 10-10, ou dama, ou trincas, ou qualquer coisa melhor do que 10-10, ele vai te pagar. Então, acho que não tem muita lógica. Vamos mais algumas mãos. Eu tenho que parar daqui a pouco porque os vídeos no YouTube tem que ter ali perto de 30 minutos, né? Senão acaba não conseguindo rodar. Então, vamos lá. Vamos mais algumas mãos aqui. Wise Dama Off. Rodou em Gap. O botão folda. Aqui basicamente eu vou pra Raise Call, né? Do Raise, se ele me chovar, a gente tem que snapar ele. A Dama Small contra Big tá no topo do range aí. Você fez 3x. Eu prefiro 2,5, né? Acho que 3x você vai ter que foldar muita coisa. A gente tem um muito forte. É interessante demais que a gente dê raise e esse cara chove. Então eu faço um pouco menor. Eu faço 2,5 mesmo, 250. E aí é easy call, né? Quando ele chova. O cara chovou 6 e 2 off. Sabendo legal, hein? Deve estar rico esse aqui. Ele se entende do jogo. Então vai só botar um note nele lá de lose muito ruim. Coloca essa jogada lá, chove 22 blinds small contra big 6 e 2 off. E pede o endereço dele. Sempre que for jogar, dá uma ligada pra ele, manda ele entrar lá. A gente, tem que mostrar, né? Que essa mão a gente tá jogando ela, então deu nós. A gente foi pra ir pra 12 mil fichas, então são 120 blinds. Tá bem tranquilo no torneio, já entrou antes agora. Esse nosso amigo Luiz é português, então é um amigo da gente de Portugal. Esse torneio jogou ano passado, né, por causa que tá sem poder jogar, infelizmente, lá em Portugal. Tenho muitos amigos de Portugal que jogam, tem muitos alunos lá no meu... Não tem muitos, mas todo mês tem um ou outro aluno de Portugal, de Malta, ou da galera que foi lá para os lados de lá para poder jogar, então tem muito conhecido, muito amigo que joga. Outros amigos que fizeram parte do Acaritim também, que são meus amigos que também moram por lá. Aqui agora é bem fold, né? A gente sobe o Wise Vala da MP, toma call do cutoff, raise do botão e chove do small. Bem tranquilo foldar esse Wise Vala. Bom fold. De novo, já comentei sobre essa mão aqui. Continuo foldando de hijack. Esses ases offs muito fracos. É de boa você subir o Wise 2 suited, por exemplo, mas Wise 2 off bem ruim assim. Joga muito mal pós-flop. Você subiu, passou, mas o fold é bem melhor. Esse Wise 4 já é mais de boa você subir, se roda em gap. Quando um cara limpa, eu prefiro squeeze novamente. Você squeezou um Dama 8 versus o TG e limpou behind um Wise 4 suited, então também não tem muita lógica, né? Quando você limpa daqui, você abre um spot muito bom para qualquer galera, qualquer um daqui squeezar, chovar. Esse cara tem stack de resteel, esse tem stack de resteel, o Big tem stack de resteel. Então você cria um spot muito favorável pro povo da esquerda aqui. Então eu prefiro squeeze novamente, como você já demonstrou que faz, e tentar levar essa mão para heads up contra esse cara. Aí sim, vamos jogar bem demais com esse Ice Suited contra um. Fold, aí o cara do botão chovou, a gente não tem como pagar, como eu falei. O cara que limpou deu call. Então aqui sim é interessante que a gente veja o que é que esse cara tá limpando e dando call. Pra gente já ficar atento que no próximo limp, por exemplo, ele faz isso com Dama 9 suited, então a gente tem que saber disso. Para poder explorar isso, né, nas próximas mãos. Pegamos um Dama agora. A gente continua bem deep. Roda em gap. O cara do cutoff show ali suas 12 blinds e meia, 13 blinds.
É easy call aqui, né? Aqui não tem diferença na call, o show vai por cima, o cara tem 10 blinds, vai dar no mesmo. Ele já tá em all-in. Deu call. Foldou, o cara apresenta 5-5, que é um shove tranquilo, é um shove bom, profit. A gente puxa com dama-dama. Vamos mais essa, galera, que está se aproximando ali de quase 40 minutos já, 35 minutos. Então vou fazer mais essa mão e a gente continua na parte 2. A gente chegou em quase 100 mãos aqui, então acredito que se acelerar um pouco nas próximas, em 3, 4 vídeos a gente vai conseguir em 4 partes, que aí é bem tranquilo. Raise do MP2 ali, fold. A gente tem duas opções nessa mão aqui. A gente pode dar call, porque já estamos de cutoff, tem pouca gente para falar, a gente tem um que joga bem pós-flop. Ou a gente pode tribetar. Se alguém usar o HUD, né, Pocket Tracker ou outro lá, que esqueci o nome, eu sempre uso aí Pocket Tracker, o Hold'em Manager. E tiver lá as stats do cara que ele folda bastante para tribet, ou que ele abre muito daqui de MP e folda muito para tribet, ou folda muito para cbet, a gente pode jogar de tribet bem tranquilo essa mão aqui. Se não tiver nenhuma informação sobre o cara, nem o stat, não usar HUD, a gente pode dar call bem tranquilo aqui. Esse cara tem stack de resteel que atrapalha um pouco, mas eu acho que dá para dar esse call aqui tranquilo. Você deu call aqui de boa. O Big engatou. Essa mão que a gente não tem que se preocupar muito contra o Big engatar, porque ela joga bem pots multi-ways. 8, 9, 3, a gente tem uma broca ainda do 10. Então dá pra dar o primeiro call. Em ambos dando check, eu beto aqui. A gente tem broca e duas overcards, então quando esse cara aqui dá check, basicamente ele abortou mesmo da mão. O bode tem flush draw, tá jogando contra 2, tem straight draw também. Então eu acho que ele vai betar sempre as mãos de valor que ele tiver. Então eu basicamente beto. Se passar desse cara aqui, vai passar desse aqui bem fácil, na grande maioria das vezes. E a gente não tá betando nada assim, a gente tá betando uma broca com duas overs, que tem uma equidade bem legal, então dá pra betar e tomar a ação da mão. Você deu check, mas curto bet. Esse set de ouro não é bom, ele conecta muita coisa, conecta as duas pontas, conecta flush e tal, então basicamente eu vou pra fold já aqui. O cara está betando, o cara da call agora virou easy fold pra gente. E passou. Beleza? Eu vou parar nesse Ice Rei aqui, mão 89. Vou colocar esse vídeo lá no meu YouTube, no meu canal. É o primeiro vídeo do meu canal, então eu peço de novo a colaboração de vocês, que curtam, que comentem, que tirem dúvidas. Toda pergunta que for feita sobre qualquer torneio, qualquer vídeo que eu colocar, eu vou responder sempre. E vou prometer a vocês que vou gravar pelo menos um vídeo por semana. Beleza? Então, de novo, eu faço isso porque eu gosto, eu faço isso de graça, eu não estou ganhando nada para fazer isso, então só preciso que tenha essa interação, porque senão se eu ficar falando sozinho não vai ter graça alguma. Beleza? Espero que tenha ajudado alguns de vocês. Qualquer coisa, só comentar. Quem não me segue ainda no Facebook, curte lá a minha página no Facebook. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo aqui, da minha página profissional no Facebook. Eu estou sempre fazendo promoções, colocando mãos interessantes no meu grind do dia a dia, sorteando dólares no PokerStars, respondendo dúvidas de todos vocês, coloco alguns vídeos motivacionais, algumas dicas de jogo e da vida como um todo, que envolve o jogo. Então curtam lá minha página no Facebook, curte o vídeo e a gente se vê no próximo. Beleza? Abraço, galera, até mais.